Olá! O programa Conversando Direito está de volta, hoje para discutir o aniversário de 1 ano do Marco Civil da Internet. Conosco estão aqui para nos explicar sobre o assunto o Dr. Luiz Felipe Freire, que é presidente da Comissão de Direito Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, e o Dr. Bernardo Menecuti Grossi, que é mestre em Direito Privado e membro da Comissão Especial de Direito e Tecnologia do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. É uma honra recebê-los aqui para falar sobre um assunto tão atual. Prazer, Célia. Pois é. Vamos, doutor Luiz, primeiro relembrar às pessoas o que é o Marco Civil da Internet, que tantos juristas comentam. Bom, Célia, o Marco Civil ele é uma lei que veio regular o uso da internet no Brasil. Então, para defender o consumidor, defender a população em geral, estabelecer regras de uso, de conduta, algumas que vêm sendo aplicadas, outras que muitas vezes a própria população não sabe nem que existem e que elas mesmas poderiam se valer dessas regras. Pois é, qual a avaliação que os senhores que trabalham com direito eletrônico fazem de 1 ano de aniversário desse Marco Civil? Bom, na minha opinião, a lei ela foi uma lei muito bem-vinda, deixou algumas lacunas que precisam ser regulamentadas, mas, a grosso modo, ela estabeleceu diversos direitos importantes, entre eles a neutralidade da rede, ou seja, uma empresa de telefonia, por exemplo, não poder cobrar um pacote diferente de acordo com o uso daquela internet, ou seja, eu vou usar a internet para baixar um vídeo, ou vou usar para acessar um e-mail que você vai acessar só texto. Sem essa lei, a operadora poderia cobrar um valor mais caro para quem vai usar, para quem vai assistir um vídeo, que usaria mais recursos da rede. Então, a neutralidade garante esse direito. Outro que eu gosto de destacar, para ficar aqui só em 2 nesse início de programa, que eu gosto de destacar é o direito de remover, que o usuário tem de remover um conteúdo ilegal daquela pornografia, chamada pornografia de vingança, com uma simples notificação. Então, esse é um direito que eu vejo que muitas vezes o público, o consumidor, o usuário da internet, muitas vezes não atentou que se ele encontrar um conteúdo daquele ali, basta uma notificação dele próprio, sem a necessidade de um advogado, informar para aquele provedor para remover aquele conteúdo do ar e aquele provedor ter essa obrigação de fazê-lo em 24 ou 48 horas, salvo engano. Isso é muito importante. Doutor Bernardo, essa lei está regulamentada? Eu gostaria que o senhor explicasse o que é uma regulamentação de uma lei e como está a regulamentação da lei do Marco Civil da Internet. Sim. Como o Luiz Felipe disse, um dos temas muito importantes do Marco Civil é a questão da neutralidade de rede. E a neutralidade, o que é a neutralidade, né? De que forma ela vai poder ser exercitada e de como os provedores poderão, de fato, comercializar seus serviços sem violação dessa garantia, isso vai ser tratado em um decreto presidencial. E é um grande debate, não só no Brasil, mas em todo o mundo, nos Estados Unidos, na Europa, exatamente sobre esse assunto da neutralidade, né? Então, é um decreto presidencial que vai regulamentar para dizer as hipóteses em que haverá violação da neutralidade e quando não haverá. Porque há um interesse dos operadores do serviço de telecomunicação de oferecer serviços diferenciados, né? E colocar faixas de preços diferenciadas também. Então, esse talvez seja o principal aspecto dessa regulamentação. Essa demora nessa regulamentação possivelmente é em função desses debates que estão ocorrendo? Com certeza. Quando nós olhamos o debate no Brasil, e aqui nós tivemos um debate extenso sobre isso, a sociedade participou demais da consulta pública sobre o Marco Civil, mas analisando de um modo geral, tanto aqui quanto em outros países, ainda há muita controvérsia sobre esse assunto, né? Porque, a depender da interpretação que nós venhamos a dar, nós podemos ter um conflito com a própria forma de funcionamento da internet, porque existem serviços que precisam de diferenciação. Por exemplo, qualidade para áudio e vídeo na internet. Quando eu preciso fazer uma chamada com áudio e vídeo, eu preciso, então, tecnicamente, de um tratamento com maior qualidade do que quando eu acesso um e-mail. E aí começa a confusão. Exato, com vários direitos e deveres de muitas partes, às vezes interesses e direitos convergentes, às vezes não, né? Exatamente. É isso mesmo. Bom, doutor Luiz, por que é importante ter uma lei e uma regulamentação adequada para a internet? Bom, em primeiro lugar, você tocou num ponto
muito importante, Célia, principalmente vindo a pergunta para mim, porque eu sou cofundador de um instituto liberal. Então, a gente defende a unhas e dentes o liberalismo, a diminuição do poder do Estado, a diminuição do próprio Estado, a valorização da propriedade privada. Então, particularmente, eu vejo muito eficaz a internet como é hoje. Então, ela é uma área onde não há tanta regulamentação assim. A gente encontra na internet, hoje, desde leis de 1940, eu te cito alguns exemplos aqui, Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma lei anterior, uma lei onde a época que a internet estava se formando, que já se aplica. A gente tem o artigo 240, 241A, que estabelece ser crime tirar fotos, produzir ou vender fotos de crianças e adolescentes. A gente tem o próprio direito do trabalho, onde a gente regula o uso de e-mails no ambiente do trabalho. A gente tem a lei de propriedade industrial, que estabelece os crimes de concorrência desleal, desde aquela época, copiar uma marca, se desviar a clientela, isso tudo. Então, são diversas, o próprio Código Penal, que estabelece os crimes mais comuns que a gente vê hoje na internet, né, que são os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Então, são crimes onde a internet ela foi utilizada como meio para produzir aquele crime. Então, desde a época quando o código foi lançado até hoje, as leis já eram aplicadas. O que mudou foi o meio de propagação dessa mensagem. Então, eu acho que é importante a gente ter lei, ter caminhos a seguir, mas a gente tem que tomar cuidado com o excesso de leis, com o excesso de privação de liberdade, porque a internet perde essa beleza toda quando a gente passa a ter que consultar para pedir autorização para acessar esse conteúdo, para fazer isso, para fazer aquilo. Então, o bom da internet e como ela cresceu até hoje é justo a liberdade. Talvez o regramento importante seja para coibir abusos, não é? Exatamente, o regramento ele é importante. Existem diversas situações onde a gente vai precisar de estabelecer, isso pode fazer, nesse caso que o Bernardo citou muito bem, da neutralidade da rede, o que as operadoras podem fazer. Agora, a gente, pouco antes disso se tornar lei, eu lembro que diversas propagandas de operadores oferecendo gratuidade na internet para acesso a Facebook, às vezes acesso a um e-mail, e isso tudo poderia ser enquadrado com uma diferenciação, dela não poder dar nenhum acesso gratuito. Então, diversas situações são importantes serem reguladas. É verdade. Mas, doutor Bernardo, neste um ano desse marco civil da internet, mudou alguma coisa para o internauta? Olha, nós já conseguimos identificar nesse curto espaço de tempo várias decisões que aplicam o marco civil da internet para solucionar questões que anteriormente poderiam ser nebulosas. Então, nós já identificamos decisões da Justiça do Trabalho aplicando o marco civil da internet, até em foros que não se tinha essa expectativa tão imediata, da Justiça Comum, enfim. A avaliação que nós podemos fazer nesses primeiros 12 meses é muito positiva, porque o Marco Civil ele trabalhou muito bem a conscientização da sociedade civil, né? E ele também veio na contramão de iniciativas legislativas anteriores que estavam radicalmente opostas no sentido de criminalizar as condutas e não de garantir os direitos que ele estabelece. Então, é claro, a privacidade do consumidor está resguardada no Código de Defesa do Consumidor ou até mesmo pela Constituição Federal. Mas o Marco Civil ele vem detalhando isso e trazendo essa interpretação para o momento contemporâneo. O senhor acha, então, que houve uma garantia de liberdade e transparência com o Marco Civil? Com certeza houve, principalmente porque uma das discussões que mais estiveram em voga à época da consulta pública foi justamente o fato da responsabilidade dos provedores de serviço dos conteúdos que lá estão. E você imagina esses provedores de conteúdos serem responsabilizados por esse conteúdo que às vezes eu tenho um blog e vou postar. O provedor de conteúdo seria obrigado a fazer uma censura prévia. Eu publicaria uma página, essa página deveria ir para o provedor, uma pessoa lá no provedor ia analisar se não estava ofendendo nada para depois publicá-la no ar. A internet ia perder totalmente a liberdade. Então, o Marco Civil ele garantiu a ausência de responsabilidade parcial dos provedores. Em que sentido? O provedor não é responsável pelo conteúdo, salvo após uma notificação de que aquele conteúdo é legal ou autorização judicial. Então, se a gente, num caso desse pornografia de vingança, a gente notifica o provedor,
esse conteúdo é ilegal. Ou você retira esse conteúdo do ar, ou você vai responder pelos danos que esse conteúdo vier a me causar. Após essa notificação, esse provedor vai passar a responder também. Agora, quem que é o principal responsável? É quem criou aquela página, quem criou aquele blog, quem fez aquela postagem na rede social. É verdade. Nós temos no texto da lei a expressão que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania. Isso é curioso. Eu gostaria da opinião dos senhores sobre essa correlação entre internet e exercício da cidadania. Bom, a cidadania hoje a gente exerce de que forma? Entrando numa loja, a loja diz respeito aos seus direitos, você cobrar isso na justiça, receber uma cobrança de uma fatura errada, você defender seus direitos, exercer o direito de voto, isso tudo é o exercício da cidadania. Então, esse exercício da cidadania, hoje em dia, nesse país com o uso da internet, a gente passa a estudar pela internet, com fontes confiáveis, a gente passa a atualizar cadastro no TRE pela internet, a gente passa a fazer declarações de imposto de renda pela internet. Então, a nossa vida hoje, o exercício da cidadania hoje, o próprio processo eletrônico, que o Bernardo está coordenando muito bem a comissão lá de estudo e debate sobre esse tema, lá na UAB no âmbito estadual e no federal também, isso tudo o cidadão propor uma ação na justiça hoje, ele vai para o PJE, vai para a justiça eletrônica. Então, a lei nada mais fala do que para o exercício da cidadania, para o cidadão conviver em sociedade, hoje é necessária a internet. O Lúcio Felipe falou muito bem, no sentido de que a lei reconhece que os chamados atos da nossa vida civil são cada vez mais praticados online. Então, eu celebro contratos de compra e venda, eu compro mercadorias, eu devolvo aquilo que veio em condição inadequada à minha expectativa, eu adquiro serviços, eu conheço os meus contratantes, eu coloco o meu currículo, eu exercito a liberdade de expressão, eu manifesto a minha ideologia. Eu ainda não posso praticar todos os atos, não posso votar eletronicamente, mas muitos dos nossos atos e a cidadania, de um modo geral, hoje já são transpostos a uma nova realidade, né? E o Marco Civil reconhece exatamente essa importância. E tanto é que estabelece num outro trecho lá de que o acesso à internet não pode ser cortado do usuário, salvo por motivo de não pagamento da sua conta. Ou seja, é a importância de manutenção do acesso à internet como voz do cidadão. E certamente vamos evoluir muito na participação política pela internet. Eu acho que nós temos futuro aí muito interessante. Bom, mas nós precisamos ir para um breve intervalo, mas voltamos já já. Fique conosco.